CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Dez horas e 11 minutos, sexta a gente fala de tecnologia. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, esta semana a reportagem contou aqui para os nossos ouvintes e para a gente também, né? Depoimentos de capixabas, viu? Que se frustraram diante de uma promessa de recebimento de dinheiro para movimentos que eles faziam na internet. Uma das personagens disse que ficava horas na frente do computador assistindo a vídeos, uma outra multiplicava plataformas, enfim. E aí eles se surpreenderam porque havia uma promessa de ganho de dinheiro e que depois eles não ganharam, assim, né, centavos de dólar, tá? Frustrando a expectativa de remuneração. Foi aí que a gente teve a ideia de te pedir para explicar que história é essa. Então, Fernanda, as propagandas realmente são tentadoras, viu? A gente recebe várias propagandas falando que é um dinheiro tranquilo, você pode trabalhar de casa, que você ganharia uma renda extra apenas respondendo a pesquisas ou navegando na internet ou indicando pessoas para fazer parte de grupos, né? Mas, infelizmente, a realidade, né, é bem diferente. No popular não tem almoço grátis, né, nessa situação, né? Então, ou seja, vários aplicativos que tem para Android, para iOS, exatamente faz esse tipo de proposta, né? Mas, apesar desses aplicativos apresentarem algumas propostas atraentes, participar desses programas ou desses aplicativos pode trazer uma série de riscos aos usuários. Além, obviamente, de não receber, como a nossa ouvinte relatou, de não receber o valor que ela esperava receber, né, com esse tipo de navegação. Além disso, esses aplicativos eles também oferecem uns riscos para os usuários, né? Para quem entrou nesse processo, se cadastrou nesses aplicativos para isso. Como é que funcionam esses aplicativos que oferecem dinheiro? Basicamente, o que eles querem é receber audiência. Então, o que eles querem é basicamente gerar audiência para alguns clientes ou para alguns perfis, e essa audiência ela é remunerada de forma muito leve, muito pequena, né, na verdade, nessa questão. Ou seja, são realmente, como ela falou, centavos para cada visualização para um vídeo ou para uma pesquisa que ela é respondida, né, pela internet. Então, essas recompensas, né, são bem pequenas, como eu falei. Então, tem vários exemplos aí de aplicativos que fazem isso, inclusive aplicativos que prometem que você ganha dinheiro jogando. Então, tem aplicativos como o Quizy, o FunX, o Big Time, que são aplicativos que você se cadastra, você joga, né, gasta um certo tempo jogando e aí vendo as propagandas que passam naquele jogo, e aí que está a monetização, ou seja, porque o jogo vende essas propagandas para o cliente dele, né? E aí quem faz o jogo está assistindo essa propaganda e com isso que o jogo ganha dinheiro, ele remunera uma pequena parte disso para quem está assistindo ou quem está jogando nesse caso lá, mas realmente é bem pequeno. As formas de pagamento ou é um crédito que você pode ganhar, por exemplo, e gastar apenas naquela plataforma, então lá comprando outros aplicativos do Google Play, por exemplo, ou até alguns devolvem dinheiro via PayPal, né? Você tem um crédito no PayPal e aí você pode usar o PayPal para comprar outras coisas. Mas, além dessa questão da baixa remuneração, né, que tem esses aplicativos, a gente tem também a questão de segurança e privacidade, porque muitas vezes, para você usar esse aplicativo, você precisa preencher um cadastro com nome, endereço, né? Muitas vezes CPF, né? E é para se identificar para a aplicação. E se você não sabe exatamente como esses aplicativos vão tratar os seus dados, se eles vão compartilhar com terceiros, se eles vão usar esses dados para algum outro objetivo que não aquele exatamente que o jogo ou que o aplicativo avisa. Então, esse é um cuidado que tem que se observar. Infelizmente, esses jogos são jogos normalmente feitos fora do Brasil. A gente não tem como garantir, né, o nível de segurança que esses jogos têm ou que esses aplicativos têm. Então, ou seja, é importante que você, antes de fazer o cadastro, dê uma olhada na política de privacidade e nos termos de uso do jogo, do aplicativo, para ver se eles têm realmente descrito lá como é que esse dado vai ser tratado. Mas é um risco nessa situação. Então, se você optar por usar um aplicativo como esse,
Tenha cuidado com os dados que você passa para ele, informações a mais que você passa. Inclusive, podem ser informações utilizadas para aplicar um golpe contra você mesmo, né? Nessas informações. Então, cuidado com informações de crédito, contas bancárias que você coloca lá para que supostamente você vai receber os créditos por sua conta bancária. Então, cuidado com esse dado também, né? E cuidado com mensagens que você recebe desses jogos. É interessante até que você tenha uma conta de e-mail separada só para cadastrar nesses jogos ou nesses aplicativos. Isso separa, né? Isola um pouco lá do sua e-mail pessoal e um e-mail geral, né, para esse tipo de aplicação. E aí você diminui os riscos. E essa promessa, exatamente, como você disse, não tem almoço de graça, essa promessa de ficar rico assistindo o vídeo, pode ficar esperto e não cair nessa. Exatamente, ou seja, normalmente assim, o ganho é baixo e normalmente ele quer alguma outra coisa a mais de você, que normalmente é a sua informação, que pode ser utilizada para uma série de situações, né? Ou seja, mesmo aplicando golpes contra você mesmo, ou mesmo usando esse dado com terceiros. Então, tudo isso são coisas que temos que ficar bastante atentos a isso. É isso. Olha, se alguém já passou por uma experiência dessa e quiser compartilhar conosco, 992994297. Vamos seguindo as dicas de Gilberto. Já tenho aqui alguns ouvintes com outras perguntas, né? E o Max fazendo já um agradecimento de Gilberto, segui sua dica de não trocar o meu Moto G8 Power. Tá? Ele disse, olha, eu ia acabar fazendo uma dívida, fui na sua orientação, não troquei o aparelho e de verdade continua me atendendo muito bem, conta o nosso ouvinte aqui, Gilberto. Às vezes a gente acha, né, que já está na hora de trocar e não necessariamente é o momento. Exatamente, Fernanda. Isso é o mais importante que o Marcos acabou de comentar, ou seja, se o aparelho está te atendendo bem, se não tem nenhum tipo de deficiência que faz com que o aparelho não te atenda, isso vale para qualquer coisa, notebook, computador, celular. Se não te atende exatamente dessa forma, então, ou se ele continua te atendendo bem, não tem por que mudar, não tem por que investir e gastar dinheiro com isso, né? Então essa é uma observação importante. Ele ia trocar pelo Moto G100. Isso. O Saulo está te pedindo uma opinião sobre o Samsung M51. Bom, é um aparelho que tem um excelente custo-benefício, viu, Saulo? Ele tem um bom hardware, um hardware até bem superior, e uma câmera excelente também. Então, ou seja, pelo valor que ele tem, em torno de R$ 1.700, na média de mercado, é um excelente custo-benefício, é um bom aparelho. Acho que vai te atender bem. O Fabrício pede uma dica de agenda que não seja o Google Agenda. Então, Fabrício, dois aplicativos são bem interessantes que você não utiliza o Google Agenda. Um é o Outlook Calendar, é o calendário do Outlook, né? Ou seja, seria um concorrente do calendário do Google. É um serviço da Microsoft integrado à conta do Outlook. Se você tem Outlook, então já tá disponível, já pode utilizar. E tem um outro aplicativo chamado de Cal, C-A-L, que tem versões para Android e iOS que também pode te ajudar usando um aplicativo que não é o Google Agenda. Ok. O Alexandre Vidal, olha que fofo, ele está em Joinville, Santa Catarina. Diz que é ouvinte de carteirinha do Tecnologia com Gilberto Sodré. Está te dando aí parabéns pelas informações, segundo ele são sempre muito úteis, e ele pede uma ajuda sua, pedindo um review do celular do Xiaomi. Ele dá 2 modelos aqui, não é isso? O Poco X3? É o Poco X3, que é o que ele está querendo trocar, né? Ele tem um Asus Zenfone 3, né? E ele, assim, já é um aparelho que, segundo ele, está defasado, ele já não está atendendo mais a ele e gostaria de trocar por um outro aparelho. E aí, uma opção que ele tem é do Xiaomi, que ele está observando lá, é o Xiaomi Poco X3. Bom, o Alexandre, o Poco X3 é um top de linha da Xiaomi, realmente é um aparelho muito bom. Tem uma tela de alta resolução, HDR, com 120 Hz de refresh, a tela muito boa, tem uma memória bastante grande de memória RAM, né, para aplicativo de 6 ou até 8 GB de memória, e tem 128 ou 256 GB de armazenamento de arquivos, né, fotos, essas coisas. Então é muito bom, a câmera de 20 megapixels é um aparelho realmente um dos topos de linha da Xiaomi. O que não é muito interessante para ele é o preço, ele realmente tem um preço bastante alto, né, e tem um custo-benefício razoável, vamos chamar assim. Apesar de ser um aparelho muito bom, ele tem um preço também bem alto para isso. Mas, olhando basicamente em relação às características do celular, ele vai te atender um aparelho muito bom.
quanto, Gilberto? Ele está em torno de R$4.000, assim, um aparelho que não é um aparelho muito barato, né, para isso. Uhum. Bom, tenho mais aqui dúvidas que estão chegando. O Reginaldo, ele está falando o seguinte, ele recebe em média no aparelho celular dele de 10 para cima, tá? Ligações de que ele atende e ninguém fala nada. É tudo robotizado, né? Aí ele diz que faz tudo que a gente já orientou. Vou lá, bloqueio o número. No dia seguinte tem outro número tocando, atendo, ninguém fala nada do outro lado. A gente já falou sobre isso, Gilberto. Acho que o Reginaldo não deve ter acompanhado nesse dia, mas vamos tocar no assunto? Então, Reginaldo, infelizmente, não é só você. Eu também ontem recebi 4 ligações de manhã no meu telefone, exatamente dessas que você está relatando aí. O telefone toca, normalmente é um celular, ligando para o meu número aqui, ligando para o meu número, eu atendo, ninguém fala nada e desliga a ligação. Essas ligações, normalmente, são originárias de call centers ativos. Como é que ele funciona isso? É um call center que ele tem um programa, um algoritmo que ele disca para uma lista de telefones, né? E quando o telefone atende, o aplicativo tenta, né, o algoritmo tenta identificar se tem alguém do outro lado da linha, falando alô. E aí, quando alguém atende, ele transfere essa ligação para o atendente. O atendente vai ficar tentando discar, a máquina, vamos chamar assim, faz a ligação para o atendente e transfere para o atendente apenas quando alguém atende. Então, a máquina pode fazer, 5 ligações ao mesmo tempo, né? Se uma delas atender e ele identificar, ele transfere para o atendente. As outras 4, mesmo que alguém atenda, ele vai cair a ligação, porque o atendente já atendeu uma das ligações para isso. Então, é um call center, basicamente. O que eu tenho feito quando acontece isso, normalmente isso é de um call center, eu bloqueio a ligação, né? Infelizmente, esse é um mal que a gente tem que enfrentar atualmente, né? Infelizmente. Não, mas a gente bloqueia esse e amanhã eles ligam de outro. É porque o call center, ele tem centenas de linhas, né? Ele tem lá 200, 300, 400 linhas diferentes, né? Então, cada tentativa de ligação vai vir de um número provavelmente diferente também, infelizmente também, né? É isso aí. Uma sugestão interessante é que alguns smartphones da Samsung têm, ou então você pode usar um Truecaller, que é um outro aplicativo também que funciona para Android, que ele já tem uma base de dados de cadastro de ligações que são de spam ou de call centers. Então, quando o telefone toca, né, ou seja, em algumas situações, ele já te fala, isso aqui é um telefone suspeito de spam. E aí você já pode não atender, já bloquear diretamente. Uhum. Gente, olha a história do Luiz aqui nos contando. Ele disse que ele comprou um Motorola no site de uma grande empresa de internet, tá bom? E que não tem o selo da Anatel. Veja só, hein? A informação é de que ele foi fabricado na Indonésia e ele não está funcionando. Aí ele disse que ele já obteve um laudo da autorizada da Motorola, dizendo que o equipamento não foi fabricado no Brasil. E aí, como é que ele procede diante de uma situação como essa? Ele tem que pedir a troca, não? Ou dinheiro de volta? Esse aparelho não devia nem ter sendo vendido no Brasil, né? Ou seja, se ele não tem autorização da Anatel para venda no Brasil, né, de comercialização no Brasil, esse aparelho não deveria nem estar sendo vendido no Brasil. É ilegal a venda desse aparelho. Qualquer tipo de dispositivo eletrônico, né, seja de Wi-Fi, Bluetooth, celular, né, ou mesmo de comunicação, que para ser vendido no Brasil tem que ter a autorização e certificação da Anatel para isso. Se ele não tem, não deveria estar sendo vendido, inclusive, nesse caso. Ok. Nós já falamos também sobre cookies, né? O aceitar ou não aceitar, mas a Mônica está aqui pedindo informações. Vamos repetir rapidamente qual é a dica? Quando a gente abre um site, aparece lá, termos de uso, preciso ou não aceitar? Então, essa é uma obrigação. O site está falando, na verdade, te comunicando o que ele vai fazer com os seus dados, né, nessa situação. E na parte dos cookies também é um arquivo que o site ele armazena no seu computador algumas informações de sua navegação. Você não aceitar, alguns sites nem funcionam, infelizmente, né, nesse caso, né, porque ele precisa dessa informação armazenada no seu computador para poder guiar você dentro do site ou ter um histórico do seu acesso do site, nesse caso. Então, em algumas situações é obrigado que você, para usar o site, aceitar o cookie. Mas o cookie, a gente até comentou, é um risco à sua privacidade, porque vai armazenar, ou pode armazenar dentro do seu computador, que pode ser lido por outros aplicativos e outros sites, algumas informações sobre sua navegação lá no site. Mas aí, se não aceitar também você não entra, né? Exatamente. Alguns sites, se você aceitar, você não consegue ter acesso às informações do site para isso. Uhum.
Temos mais participações. Estou seguindo aqui da Mônica para o César. Ah, que legal. O César disse que também é ouvinte, não está aqui no Espírito Santo, ele está em Minas, Governador Valadares. E assim como o nosso ouvinte de Joinville, diz que está sempre coladinho no rádio e nas transmissões do CBN e a tecnologia. O Márcio. Obrigado. Legal, né, Gilberto? Muito bom. Esse carinho é fundamental aqui para a gente que faz rádio todos os dias. O Márcio, ele está perguntando se o iPhone 10, né, o X, se ele vai sair de linha e se é bom. Não, é um aparelho muito bom, realmente é um aparelho muito bom. No sair de linha, não vai sair de linha. O que vai acontecer, que ainda não é o caso, né? Ou seja, ainda vai ter algumas versões de iOS para frente. O que pode acontecer mais à frente, bem mais à frente, é que as versões mais novas de iOS não sejam compatíveis com esse aparelho, mas por enquanto ele é um aparelho bastante novo, ainda tem uma sobrevida bastante grande pela frente aí, um excelente aparelho, sem dúvida. Uhum. Bom, agora a luta dos grupos do WhatsApp. O Diego está pedindo uma ajuda. Existe alguma possibilidade dele colocar um grupo em algum lugar de modo que as mensagens não cheguem na tela principal? Tipo assim, ó, ele não quer sair do grupo porque é indelicado, mas também ele não quer ficar vendo as mensagens que chegam toda hora. Bom, essa é uma excelente pergunta. Ainda não vai poder, ainda não pode, mas já tem alguns rumores de que você vai poder arquivar esses grupos. Ele vai ficar tipo que escondido numa área interna lá do WhatsApp que você pode resgatar quando você quiser, mas ele vai ficar num grupo meio, assim, numa caixa de separada, vamos chamar assim. Não vai aparecer para você te perturbando nesse caso. Então, essa é uma alternativa. Isso já está em beta em algumas versões do WhatsApp, né? E vai ser liberado provavelmente em breve para todo mundo lá nesse caso. Então, o WhatsApp já está pensando nisso mesmo, nessa situação. Mas, por enquanto, infelizmente, não tem outra alternativa. Ok. O Vitor está me contando o seguinte. No último programa, deixei uma pergunta aqui sobre o despertador do Xiaomi. Ele disse que em 2 ocasiões o celular dele não tocou, mesmo estando com volume alto. Ele só recebeu uma notificação de como se ele não tivesse parado o despertador e horas depois. Existe algum registro disso, de mais pessoas passando por essa situação? Existe. Infelizmente, Vitor, eu já vi isso acontecer. Algumas pessoas já me reclamaram dessa situação também. De o despertador padrão do Android não despertar, né? E, na verdade, só aparecer muito à frente. Isso acontece, é uma falha de software, obviamente, acontece aleatoriamente, nesse caso, né? Mas, sim, dá uma observada se você realmente tem certeza que estava ativado, estava tudo certo, se tinha estava na campainha, vamos chamar, tinha algum áudio para ser tocado, né, nessa situação. Porque, por exemplo, aconteceu comigo já uma vez, de eu ativar o alerta, né, só que eu estava no vibrador, né, no VibraCall. Então, ele até despertou, só que estava no VibraCall, acabou eu não acordando com isso. Então, já aconteceu comigo uma vez nessa situação. Mas também pode ser um problema de software, nesse caso. Aí, uma outra alternativa é de você desinstalar, né, o despertador e instalar novamente o despertador. Pode ser que ou atualize o despertador, né, no Google Play para isso. Pode ser que resolva o problema do software. Mas não é inédito, não, esse problema. O Manolo pergunta se é confiável comprar um aparelho da Xiaomi. É confiável, é um bom aparelho. A questão que você tem que observar é a assistência técnica local, né? Ele tem loja no Brasil, mi.com.br, se não me engano, essa é a loja oficial, né, no site, e olhar os modelos que estão sendo vendidos na loja, porque esses modelos vendidos na loja vão ter manutenção local no Brasil. Modelos que são trazidos de fora, pode ser que eu tenha alguma dificuldade de manutenção ou de peças aqui no Brasil. Viralizou. 10 horas e 34 minutos. Gilberto Sodré conta pra gente essa audiência do Instagram. Exatamente, Fernanda. Uma pesquisa que me chamou bastante atenção essa semana mostra que a audiência do Instagram já é 35 maior do que do Facebook, mostrando uma coisa que a gente já tinha sentido, né? Já no passado, já tem algum tempo, e agora com números, né? Que realmente tem muita gente abandonando o Facebook e agora o Instagram é a bola da vez, né? Exatamente a rede social que as pessoas estão realmente interagindo mais em relação a isso. Então, esse estudo
né, foi feito demonstrou, né, que o Instagram ampliou sua liderança sobre o Facebook durante a pandemia. De acordo com esse levantamento, o Instagram já tem uma audiência 34,7% maior do que a do Facebook. Então veja que é realmente um marco e tanto, viu? E uma mudança de comportamento dos internautas, com certeza. É isso aí. Gilberto, muito obrigada, bom final de semana e até quarta que vem. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.